Bem-vindos a mais um episódio do Palavra de Honra. Eu sou o teu amigo Gonçalves da Cunha e hoje estive a refletir bastante sobre como o pessimismo, apesar de tudo, tem uma espécie de consolo, ou pelo menos providencia algum consolo. E é engraçado que há certos autores que eu próprio admiro que não estão propriamente a escrever sobre fórmulas que eu eventualmente possa utilizar na vida para aligeirar a minha experiência ou pelo menos para me reconfortar, e muito pelo contrário, até são profeticamente pessimistas, e todos esses sinónimos, não é? Ou seja, são quase profecias de destruição, falam da realidade como uma paródia do inferno, não veem grande esperança no ser humano. Pensadores assim, existem muitos, obviamente, mas eu ultimamente tenho-me debruçado bastante sobre eles porque efetivamente a realidade não tem sido, ou pelo menos aquilo que a realidade observável ou pelo menos a doutrinação ideológica que caracteriza de certa forma o meu tempo ou a minha temporalidade, tem-me desmotivado tremendamente e está difícil para mim conseguir conviver as minhas experiências interiores com as experiências exteriores, evidentemente, até pelo simples facto de que tenho que orquestrar ou pelo menos arquitetar uma espécie de personagem capaz de encobrir de certa forma as minhas inquietações interiores, porque efetivamente não estou propriamente esperançoso de que isto seja uma situação remediável, o facto quase incontornável pelo qual nós nos dirigimos a uma espécie de precipício moral. Portanto, tenho-me debruçado sobre esses autores e tenho vindo a ficar bastante reconfortado com aquilo que eles me têm providenciado, ou pelo menos os raciocínios, os aforismos, os próprios pensamentos e a familiaridade que eu venho a identificar daquilo que está a ser exteriorizado pelo autor, e crio uma espécie de uma relação fraternal quase com os autores em si. Ora, o pensador que nós vamos falar hoje acaba de certa forma por se enquadrar minimamente naquilo que eu estou a tentar dizer. Naturalmente que a primeira vez que eu li uma obra dele, uma obra emblemática que nós também vamos citar aqui, que foi a obra mais filosófica, apesar deste ser outro daqueles grandes génios polivalentes, que meteu mão em praticamente todas as disciplinas do conhecimento humano, mas essa obra de cariz filosófico e metafísico, teológico, inicialmente foi recebido com um certo cinismo da minha parte, confesso, porque já estava com alguns preconceitos relativamente ao pensador em questão, apesar de ter uma admiração, evidentemente, porque este é um dos nomes grandes, mas muito por causa destes argumentos teológicos, e foi numa fase em que eu estava numa espécie de repúdio divino, ou pelo menos repúdio de qualquer tipo de entidade supra-humana, e pensei que era tipo um argumento estupidamente falacioso e até ingênuo com a obra que este pensador que executou nas outras disciplinas. Mas agora a própria maneira com que ele escreve, a faticidade de ser humano, desta condição humana, a tragédia que infelizmente, que não é infelizmente, porque isto é acima disso, é acima do infeliz e do feliz, mas é esta tragédia, este sofrimento e angústia existencial, a forma como ele escreveu em aforismos poéticos bastante elevados, esta segunda leitura, pelo menos quando estava a fazer a preparação deste episódio, deu-me isso e estou seguramente mais confortável agora do que estava antes de o ler, e no entanto não foi uma espécie de antídoto. Continuo igualmente amargurado e frustrado com aquilo que observo e com aquilo que tenho que forçosamente experimentar no convívio com a sociedade onde me enquadro, mas também não cedam propriamente a uma misantropia e ainda conservo uma réstia de esperança, mas é algo que já não me entretém tanto. Não sei como explicar isto, mas a verdade é que eu só gostava de pelo menos ressalvar neste momento inicial a preponderância que ler este tipo de autores
quando eles caminham e se debruçam verdadeiramente no âmago dos seus próprios pensamentos, e quando tentam despir todos os preconceitos e tentam ser precisos com a linguagem de forma a conseguir exteriorizar bem o caótico pensamento e a imagética que se forma na sua mente, quando eles tentam fazer isso e quando conseguem encapsular bem as coisas, e quando não cedem tipo aos sentimentos baratos de exaltação humana, do mundo melhor, quando não tentam precipitar extremos nem utópicos nem distópicos, quando estão simplesmente ancorados na reflexão que estão a ter. É um momento muito bonito, e ter a habilidade, ou pelo menos o talento, de conseguir depreender a beleza de uma frase, isto no registro mais literário, evidentemente, porque isto é transversal, ter o talento de conseguir depreender beleza, seja na equação musical, matemática, pictórica, todas aquelas, ou seja, o apreço pelas coisas belas. Ter esse talento, a meu ver, é mais fundamental que o talento de as conseguir produzir, apesar de, obviamente, nós invejarmos sempre o talento de quem produz as coisas belas, invejamos sempre porque esse é que se parece ser o protagonista, mas o talento de conseguir apreciar, esse é o que é mais próximo, o que nos conduz mais próximos a uma espécie de plenitude. Pelo menos é uma profunda convicção da minha parte, e até porque é precisamente o talento que eu estou a tentar aprimorar, porque eu estou certo que se nós convivermos voluntariamente com as coisas belas, inicialmente até pode custar algo, pode custar, naturalmente que sim, se bem que duvido que custe muito, mas pode custar naturalmente, porque há alguma exatidão na arte, podemos achar algo entediante, mas aquela comoção característica e consequente de uma plena apreciação do belo, que tem assim uma espécie de uma melancolia, mas até era o Victor Hugo que dizia que a melancolia é a felicidade de estar triste, e este talento é aquilo que acho que nós devíamos todos tentar trabalhar, principalmente nos dias de hoje, onde nos estão a tentar forçar a apreciar as coisas feias, não é? Tipo, as coisas feias e os comportamentos feios, os comportamentos horríveis, desdenhosos. Basta ver, tipo, eu só por estar nesta sociedade sou forçado a ver isto, desde os exemplos mais micro aos mais macro, evidentemente, não é? Mas se eu for a um shopping, a um centro comercial, com o intuito de comprar um determinado item que só consigo eventualmente encontrar no centro comercial, se eventualmente preterir a atividade comercial online, porque eu, muito honestamente, até estou cada vez mais a preferir isso, a preferir comprar as coisas de forma digital do que propriamente deslocar-me presencialmente aos sítios, porque até essas experiências, por mais efêmeras que sejam, estão a trazer bastante frustração. Mas isto também não é para ser mesquinho, obviamente, mas estou só mesmo a confessar aquilo que estou a sentir aqui. Este programa também serve para isso. Portanto, perdoem-me este momento mais rasteiro da minha parte, mas a verdade é que está difícil para os meus lados conviver com a minha espécie, pelo menos com a minha espécie mais imediata, não é? Com os meus fraternos irmãos portugueses, não é? E o que eu estava a dizer, retomando o raciocínio anterior, mesmo que eu tenha tipo essa experiência de me deslocar com uma única intencionalidade, eu sou forçado primeiramente a levar com nudez explícita em publicidade a determinados produtos ou artigos. Isto é quase inevitável, não é? Porque hoje em dia vende-se os produtos com o apelo subentendido a sexo. Então sou forçosamente sou espectador disso, e forçosamente, porque isto também são colocados em montras, em sítios específicos, até em paragens de autocarro, há coisas tipo a nudez explícita, é uma coisa surreal a meu ver. E depois tipo, isto é demais, meu. As pessoas têm mesmo que parar para pensar, isto já é demais, meu. Estão a fazer um anúncio para um iogurte e metem uma rapariga nua praticamente, de biquíni, tipo numa estação de uma paragem de autocarro, tipo, onde pessoas tipo têm que esperar. Pá, tipo, mas isto está assim, meu, está assim tanta selva, não há já propriamente grandes pudores. E depois não é só isso, é tipo, temos que ir ouvir a música, aquela música nojenta, tipo, pá, porque pá, convenhamos que aquilo é nojento, meu. Tipo, por mais que as pessoas dizem que não, que os gostos são subjetivos e que não sei o que, não, as pessoas só gostam daquela música corrente, naquela música pop, na evolução que ela teve, porque são as músicas que tipo, passam ad nauseam, tipo, nas rádios, nos YouTubes, no YouTube, não é? Nos anúncios, com este novo modelo de negócios que a música tem,
com estes acordes repetitivos, estes esquemas rimáticos tipo propositadamente feitos de forma tipo a ficarem a lírica, não é? Para ficar na memória, com aqueles ritmos tribais, aquelas ideias, aquelas percussões todas. Depois, tipo, todas elas também muito... Ou é sexo, ou é aqueles bifes, não é? Tipo, um autor contra o outro, Taylor Swift contra a Katy Perry, não é? Drake contra toda a gente, tipo... Depois também que faz aqueles tribalismos, não é? Sou Team Drake, vamos pôr, não é? Mas isto é verdade, eu sei que sim. Eu já me debrucei minimamente sobre esse fenómeno, desse tribalismo, de interpretar as letras, perceber as dicas, o hip-hop é rei nisso. Pá, e quer dizer, durante esse período de 15, 20 minutos tenho que ir ouvir isso. Todos os estímulos que o exterior me dá é tudo para me descer. É tudo para me fazer descer. Imaginem o que seria. Isto não é para ser prepotente nem pretencioso, porque isto até é o primeiro raciocínio com o qual eu quero embalar a reflexão de hoje e o pensador de hoje. Mas imaginem que eu estou em casa, estou num ambiente em que estou a ler um livro daqueles, vamos supor, que vi num blog, 100 livros que tens que ler antes de morrer. Isto partindo do pressuposto que a leitura é um exercício mais íntimo, é um exercício que por si só também prima pela natureza silenciosa, num convívio interior comigo próprio, porque isto até entra em concordância com a ideia do grande pensador que nós vamos falar, onde ele diz a seguinte frase que é: conhece-te a ti próprio, que também é uma ideia que estava presente no ginásio de Platão, na academia dele. Estou nesse exercício e estou-me a acompanhar, por exemplo, de uma música clássica que consegue assumir mais esoterismo, mas vamos supor que estou a ouvir as cantatas de Bach, ou Paixão de São Mateus, que até é algo que eu costumo fazer, porque foi uma coleção de CDs que o meu pai me ofereceu, e aquilo realmente... uma pessoa vicia-se ali um bocadinho, porque aquilo dá uma espécie de levitação. Isto é verdade, e eu próprio não consigo interpretar, porque eu estou a ouvir as cantatas religiosas, não são as seculares, então eu não consigo, e mesmo que fossem as seculares eu eventualmente também não iria conseguir interpretar a lírica porque está em alemão, mas a verdade é que aquelas harmonias, uma pessoa não é insensível a isso, independentemente de ter cultura musical ou não, e eu também não a tenho muita, sou um leigo, admito, confesso, tenho livros que tenciono ler de forma a aprimorar um pouco a minha literacia musical neste aspecto, porque vai-me dar prazer eventualmente ter melhor ouvido, mas pelo menos para já reconheço que não tenho esse conhecimento. E estes prazeres todos que no meu domicílio, ou pelo menos no meu mundo interior, são ativamente estimulados, quando eventualmente surge uma necessidade de eu ir lá para fora, eu já sei que vou apanhar com isto tudo. Obviamente que a reflexão de Marco Aurélio, apanhar isto tudo, aquilo que eu tinha referido anteriormente, obviamente. Eu já sei que aquela reflexão de Marco Aurélio, aquela reflexão estoica que ele contém nas meditações dele, onde ele diz, parte do pressuposto que as pessoas que vais encontrar são brutas, ignorantes, não por intencionalidade ou voluntariedade, mas simplesmente porque não sabem melhor, não sei o quê, não sei o que mais. Uma situação que consegue providenciar algum tipo de estoicismo, lá está, ou pelo menos aquela serenidade para quando eventualmente essas coisas surgem, mas... é um pouco esta dúvida, porque se efetivamente a sociedade perdeu a sanidade, se as coisas já não estão normais e mesmo as próprias instituições já estão a ser condicionadas e já foram contaminadas com esta poluição ideológica, uma pessoa que não seja normal, porque o normal é uma enfermidade, vai ser difícil para ela conviver. E eu acho que atualmente eu estou a sentir isso e estou a partilhar, aproveito para partilhar porque... gostava gosto sempre de visitar estes autores e perceber como eles viveram. Muitos deles, obviamente, que se distanciaram dos seus grupos, das suas comunidades, das suas sociedades, porque perceberam que só com esse distanciamento, só com a ausência de reconhecimento é que eles conseguiriam reconhecer, por mais paradoxal que isto pareça. Então, e depois muitos também se retiraram mesmo depois de vidas de serem louvados, de serem elogiados publicamente, de ganharem notoriedade, mesmo posteriormente a essas aclamações e essa fama ou reputação, muitos dos pensadores também que temos vindo a pesquisar ou que temos vindo a conversar sobre, optaram precisamente por alguma espécie de reclusão de forma a entregarem-se ao raciocínio
interior e esta essencialidade do que é ser humano, não é? E nós falámos de Montaigne, por exemplo, que tem uma coisa bastante semelhante, e vamos falar de muitos outros que se quase enclausuraram numa espécie de uma torre onde se debruçaram sobre estas questões que nos atormentam a todas, precisamente por serem comuns a todos, aliás, são problemas comuns. Ora, o pensador de hoje também teve um momento capitular onde ele também acabou por se debruçar na sua filosofia, e naturalmente o programa que nós fazemos aqui tem esta grande veia filosófica, mas nós estamos a entrar numa altura na história, este século XVII, já estamos no século XV, XVI com Descartes, agora com o século XVII, caracteriza-se precisamente por pensadores que de uma certa forma fazem lembrar aqueles grandes renascentistas, Da Vinci e esses pensadores que nós também falámos aqui no programa, têm precisamente essa grande polivalência, forma de estarem em várias disciplinas. E este pensador de hoje, que é o Blaise Pascal, ele teve dedo, ou pelo menos meteu a mão em praticamente todas aquelas que essencialmente, as disciplinas que se caracterizavam primeiramente pela razão e pela lógica, e ele efetivamente, este era o talento dele, e este talento dele foi emprestado em diferentes disciplinas, diferentes que a priori até parecem não ser muito convergentes. Atualmente é evidente que a filosofia não parece convergir muito com a matemática. Há pessoa que eventualmente não tenha investido muito na aprendizagem de ambas, ou pelo menos de uma. Imaginemos que nós fazemos uma separação quase curricular das matemáticas para um lado e as humanidades para o outro. Não sei se eventualmente a filosofia é transversal no currículo, presumo que seja. Acho que agora estou-me a lembrar que é, mas de qualquer forma parece ser um bocado antagónica, pelo menos esta ideia popular que eu tenho das duas, que uma parece ser estupidamente subjetiva e sobre as construções teóricas, e a outra é objetiva e não sei o que mais. E até existe, até ouvi uma vez o Neil deGrasse Tyson a dizer que com a ciência já não era preciso a filosofia, uma barbaridade, uma ingenuidade que o gajo disse. Mas de qualquer forma, ele emprestou o seu talento a várias disciplinas, e isto para dizer que ele efetivamente foi uma pessoa estupidamente importante, muito semelhante ao registro, por exemplo, do Descartes. E aqui também faço a mesma recomendação, porque há um filme do Roberto Rossellini, tanto do Descartes, sobre a vida dele, como do Pascal. Eu vi os dois até na preparação para ambos os episódios, já os tinha visto uma vez. São dois filmes brutais, até encontra-se facilmente esse conteúdo no YouTube, gratuitamente, a pessoa nem tem que se chatear muito para encontrar o filme completo. Acho que está acessível assim, open source, toma lá. E a verdade é que o Pascal também se caracteriza um bocado sobre isto que nós temos vindo a falar, sobre esta ideia do autoconhecimento como uma solução para esta amargura que inevitavelmente uma pessoa vai sentir pelo seu próximo ou pelo seu vizinho. Precisamente porque, como dizia o Naval, um contemporâneo nosso, que ele diz que life is a single player game, no sentido da experiência individual ser a faticidade ou a vicissitude existencial que nos acomete a todos. E a verdade é precisamente essa, e o Pascal debruça-se filosoficamente muito sobre esta ideia, sobre esta e a envolvência de Deus e a escolha da fé. Portanto, o Pascal era simultaneamente um matemático e um grande religioso, um grande cristão quase, um grande defensor do cristianismo, apesar de ele ter tido uma conversão ao jansenismo. Também já vamos ver minimamente o que é que aquilo é. Ora, Pascal também não teve propriamente uma vida fácil. Ele nasce a 19 de julho de 1623 e ele era filho de Etienne Pascal, e o pai dele foi bastante importante para a formação dele, precisamente pelo facto que este era professor de matemática e pelo facto também de que a mãe dele faleceu muito cedo e Pascal tinha apenas 3 anos de idade. Ora, com o falecimento da mãe, o cuidado e a educação do jovem Pascal passou quase exclusivamente pelo pai. E o pai tratou da sua educação precisamente por ele ser o único filho de sexo masculino. Portanto, ele orientou já com um propósito bastante específico, ou pelo menos alumiado, que era o facto de o desenvolver corretamente, no sentido de aprimorar a sua razão e o seu raciocínio, juízo e edifício lógico. Isto foi praticamente o grande esforço paterno, era precisamente encaminhar o filho para uma vida caracterizada por este valor supremo, que era a utilização da razão para averiguar
a realidade, e acabou por predominar precisamente o raciocínio e o intelecto do jovem, que já era absolutamente prodigioso. Pascal é daqueles que, pelo menos conta-se agora, não sei até que ponto é que uma pessoa já não consegue perceber se é mito ou não, mas pelo menos o que se diz é que ele aos 2 anos de idade já era fluente a matemática, já ensinava os seus amigos de 5, 6 anos. Portanto, fala-se coisas assim no início da vida dele, mas a verdade é que o recurso aos jogos didáticos era uma parte integrante desse ensino que o pai protagonizava. Portanto, ele utilizava jogos, e é bastante importante até ressalvar a preponderância que isto tem para o desenvolvimento de qualquer criança, não é? Tentar dar uma componente lúdica a um jogo vai, sem dúvida alguma, acelerar a retenção de conhecimento, e estes jogos tinham uma inclinação filosófica, geográfica e histórica, portanto, e mesmo científica, obviamente. Portanto, esta particularidade, obviamente, que deve ter contribuído bastante para o desenvolvimento do caráter e da intelectualidade do jovem prodigioso que era o Pascal. Ora, ele contribuiu decisivamente para 2 novos ramos da matemática. Portanto, vejam só, ele na matemática foi pioneiro na criação de ramificações, por assim dizer, porque ele criou precisamente isto. Ele criou a geometria projetiva e a teoria das probabilidades. Aliás, muito do seu argumento teológico ou argumento metafísico, que é a aposta de Pascal, que nós também vamos falar no final do episódio, é uma espécie de tentativa de transferir um pouco esta propriedade matemática que é as probabilidades para o pensamento mais filosófico ou metafísico, E a verdade é que ele foi pioneiro, ele criou isto, mas ele não só teve este enorme contributo, esta grande influência matemática, como ele também em física ampliou o trabalho do evangelista Torricelli. Isto é simplesmente uma curiosidade, não há necessidade de memorizar isto, até porque eu não sabia se não tivesse ido pesquisar. E ele estudou a mecânica dos fluidos e esclareceu os conceitos de pressão e vácuo. E no conceito de pressão ele foi bastante importante, até acho que isto ainda é lecionado e tem o nome dele, relativamente e o vácuo também, evidentemente, se bem que na altura também era predominante, principalmente com Descartes, era predominante a ideia do éter, e essas ideias naturalmente que não envelheceram bem. E ele ainda é um autor das primeiras calculadoras mecânicas, que ficou nomeada como a Pascaline. Isto é incrível, não é? Ele inventou uma calculadora, é incrível. Estudos e também estudou muitas coisas sobre metodologia científica, mas isto quase que parece uma à parte e uma ressalva, quando isto já era suficiente para elogiar uma vida, não é? Contributos para o método científico já seria suficiente para descrever uma vida triunfante nos territórios intelectuais, mas ele fez tanto e tantas coisas que é impressionante. Aliás, o cálculo diferencial e integral do Newton e do Leibniz, que seria a base da física, que eventualmente iria ser, não é? Porque também, e hoje em dia a física, a mecânica newtoniana não se pode dizer propriamente que esteja odierna, mas este cálculo diferencial e as integrais, apesar de nós também ainda estudamos e é preponderante, obviamente, mas esta foi a base da física clássica, foi inspirado num tratado público por Blaise Pascal, ou seja, ele, como Descartes, também inspirou as gerações futuras, e isto é o melhor que um pensador pode fazer, que é efetivamente abrir as comportas para um rio de conhecimento, um rio intelectual, se me permitem a metáfora, mas isto é o que estas pessoas fizeram, basicamente descomprimiram este caudal de conhecimento que depois foi uma espécie de um legado devidamente colhido por pensadores posteriores. Isto sem dúvida que é uma vida isto é o mais próximo de uma vida de sucesso que eu pelo menos consigo enxergar, ter uma influência não só nas pessoas próximas, mas tipo nas pessoas futuras, que até longe de saber que elas vão existir eventualmente e que se vai aprimorar muito mais. Acho que é uma humildade epistémica praticamente este tipo de contributo. Ora, nesta época, lá está, os primeiros contactos de Pascal com jansenistas foram registados. Isto é importante porque ele teve uma espécie de 2 conversões, e nós aqui obviamente pretendemos falar mais concretamente sobre o trabalho filosófico dele, mas a verdade é que isto é importante referir porque os jansenistas eram uma espécie de uma facção católica que foi inspirado por Santo Agostinho.
E eles fundamentalmente rejeitavam o conceito de livre-arbítrio e aceitavam a predestinação e ensinava que a graça divina e não as boas obras seriam a chave de salvação. Portanto, isto é importante dizer porque isto foi uma espécie de primeira conversão de Pascal, ou seja, apesar de ele ter assim alguma inclinação religiosa, primeiramente aquilo que lhe se revelava apelativo era esta espécie de predestinação e de graça divina e não tão necessariamente esta ideia de existência preceder a essência, se me permitem. Esta ideia de que a vida, o materialismo e a vida real é que eventualmente poderia, determinar o juízo final, ou o juízo pelo menos do onde é que ele ia, não é? Se não seria para o paraíso, ou então ser um bocado simplista na análise, mas é mais ou menos isto. E só que ele, depois de quase morrer num acidente de carruagem, que isto aparece em praticamente toda a pesquisa que eu fiz, aparece esta expressão que ele, depois de uma experiência mística que experimentou em novembro de 1654, é que ele se dedica quase exclusivamente à reflexão filosófica e religiosa, sem, no entanto, renunciar ao trabalho científico. Mas a verdade é que isto pode constituir, de certa forma, uma segunda conversão. Uma segunda conversão a este cristianismo, ou este catolicismo, esta cumplicidade com a Igreja Apostólica Romana. E aqui, naturalmente, que já não reside tanto esta ideia de predestinação, já existem algumas aberturas para as ideias de livre-arbítrio e para estes argumentos ontológicos e teológicos que nós também explorámos, que caracterizaram a propriedade aristotélica. Agora já não tanto, obviamente já está a ser um bocado questionada essa influência, mas a verdade é que continua a caracterizar o status quo da época, e ele aqui entra nesta ideia filosófica, não sem antes, obviamente, se debruçar significativamente na sua obra, que são pensées, que é traduzido pensamentos, que é uma espécie de meditações também, de aforismos poéticos e muito bem escritos, obviamente, que também é louvável, naturalmente, o matemático escrever tão bem, não é? Para verem como a inteligência era de uma amplitude tremenda. Mas ele fala bastante sobre a razão, e obviamente que é essencial desconstruir bem, ou pelo menos depreender bem o que é que a razão consegue e não consegue fazer para poder falar com alguma legitimidade sobre Deus e sobre esta ideia que era o facto de crer em Deus e depois o saber científico, que ele acaba por determinar que são duas coisas bastante distintas. Ora, segundo Pascal, aliás, não é Pascal, sim, exatamente, Pascal, exatamente, por momentos estava a esquecer de quem é que estávamos a falar. A razão não é suficiente a si mesma, porque, segundo ele, tem limites. E ele reconhece esses limites. Estabelece, assim, com esta conclusão, que a ética, a vida social e a religião é que definem o mundo real. E esse mundo real, em grande parte, foge das possibilidades da razão. Ou seja, ele ao mesmo tempo reconhece as potencialidades que a razão permite desbloquear, mas também é reconhecedor de o que é que a razão não consegue fazer. Por isso ele acaba mesmo por afirmar que mesmo no mundo natural a razão é limitada, pois os segredos da natureza, segundo o que ele diz, e com algum interesse intelectual, porque é verdade, não é? Os segredos da natureza estão encobertos na experiência que constantemente aumenta em quantidade, intensidade e valor. Portanto, uma hipótese que procura explicar um acontecimento na natureza pode ser validada, negada ou permanecer duvidosa. E a experiência, ao permanecer duvidosa, demonstra claramente que a razão tem os seus limites. Porque isto é interessante pensar, porque basicamente ele diz que a razão também demonstra ser limitada quando procura definir as noções fundamentais de uma área de conhecimento, pois ela não consegue definir os princípios últimos da própria razão. Isto é interessante porque, quer dizer, se nós não conseguimos entender qual é os fundamentos alicerçados da razão, o que é que a razão pretende fundamentalmente descortinar, também vai ser um bocado difícil em fragmentos, que são aquilo que nós consideramos de disciplinas, entender quais são essas razões, porque se nós não entendemos o todo, parece ser um bocado pretencioso afirmar que entendemos as partes. Portanto, é esta um pouco a limitação a que ele se refere relativamente à razão. Ora, ele também demonstra grande preocupação com as questões teológicas da sua época, e ele defendia que as ações humanas não eram suficientes para a salvação dos indivíduos, e
para que as pessoas pudessem ser salvas, era necessária uma espécie de interferência, um auxílio divino, não é? Um auxílio de Deus. Portanto, a salvação dessa forma tornava-se mais difícil, porque não era o resultado direto das ações humanas. Aqui, evidentemente, que existe uma espécie de convergência sobre um pensamento jansenista, não é? E o próprio pensamento católico, mas ele acabou por convergir os dois para este entendimento do que é que está ao alcance do ser humano e o que é que não está. Portanto, são nas nossas ações que vai aparecer o livre-arbítrio. E no livre-arbítrio aparece a ação de Deus, pois Ele é que nos concedeu a liberdade de escolher os nossos atos. Não deixa de ser interessante esta abordagem que ele fala do livre-arbítrio, porque parece quase um paradoxo, de certa forma, porque as nossas ações, está lá o livre-arbítrio, mas mesmo no livre-arbítrio parece que há uma mãozinha de Deus que nos inclina, se calhar, para uma determinada ação. Ora, isto parece refutar um bocado a ideia de livre-arbítrio, por isso é que o PNCS também é um bocado controverso, e muitos autores dizem que não envelheceu bem a obra e que há aqui imensas contrariedades, e apesar de serem aforismos bem conseguidos, são pensamentos um bocado, mas também não caracterizava a época. Mas esta ideia de livre-arbítrio não deixa de parecer um bocado um antagonismo de si próprio, não é? E é também teológica a preocupação de Pascal quando ele define que as verdades estabelecidas pelos filósofos e teólogos antigos devem ter o mesmo valor das novas teorias, porque o que é necessário ser feito é a diferenciação de que em determinadas áreas ou pensamentos antigos têm supremacia, mas em outras devemos levar em conta os argumentos contemporâneos. Ora, isto é muito simples, não é? Esta é a ideia também de fazer, como ele convergiu esta resolução relacionada com o livre-arbítrio e esta ideia de predestinação, e acabou por fazer aqui uma mescla de ambos. Aqui também faz o mesmo. Diz que, que podemos perfeitamente conciliar o pensamento científico com a filosofia apologética, que também vamos discutir aqui um bocadinho sobre isso, mas esta ideia da religião e dos argumentos de fé, que são as duas coisas possíveis. Portanto, ele acredita que em teologia o peso, não é, dos escritos antigos é definitivo para se descobrir a verdade. E a razão não tem muito a dizer sobre eles. Não consegue fazer grandes comentários com a razão, comentários muito racionais sobre as histórias religiosas e os textos antigos. Ou seja, os fundamentos da fé estão acima da natureza e da razão. Mas sobre a interpretação e a capacidade de conhecimento das experiências naturais é a razão que tem a supremacia, efetivamente. Portanto, é dessa forma que a inteligência e o conhecimento humano têm a capacidade de se ampliar sem interrupções. Portanto, é um exercício conciliatório entre entre estas faculdades, não é? Portanto, ele diz ainda que o conhecimento científico é independente dos conhecimentos da fé, que são imutáveis. A fé faz-nos dizer creio. E a ciência faz-nos dizer sei. Estão a perceber? É aqui a principal diferença. Uma coisa é acreditar, outra coisa é saber. E é muito interessante a relação entre estes dois. É uma relação fundamental na história da filosofia, por assim dizer. Porque acreditar pode ser, numa primeira instância, querer acreditar, e o querer é uma vontade, e o saber é uma evidência, o saber é indiferente à vontade. Portanto, esta relação filosófica conceitual é bastante interessante e é bom vê-la, que ela tem estado presente em muitos destes episódios. Eu nem sempre tenho sublinhado quando nos debruçamos sobre ela, mas a verdade é que aqui volta a aparecer e aqui merece pelo menos fazer merece uma referenciazinha. Efetivamente é bastante importante esta relação e consegue dar uma noite de insónia muito porreira de reflexão. Recomendo vivamente. Portanto, o conhecimento científico, para ter credibilidade, tem que estar baseado num método, mas nenhum método é capaz de nos dar uma verdade científica completa, segundo aquilo que ele argumenta, nem que seja pela própria parte de que não podemos escalar o conhecimento até ao seu todo e até a sua derradeira causalidade ou derradeira finalidade, vá. Portanto, o Pascal acreditava que uma das prioridades do nosso pensamento é pensar em nós próprios. E aqui retomamos um pouco o raciocínio inicial sobre a preponderância da autorreflexão. Porque não, mais do que até o pensamento sobre as coisas exteriores a nós. Esta é, se calhar, aprimorar o nosso raciocínio, a forma de tornar saudável o monólogo, ou pelo menos o diálogo que temos connosco próprios. Era um pouco esta ideia, ou pelo menos central, não é central, obviamente, porque a centralidade dele até se debruça muito sobre Deus, mas é a ideia humana, por assim dizer, sobre a grande preponderância. Portanto, a tarefa principal do homem é conhecer-se a si mesmo. É isto que ele diz, isto é quase o propósito da vida. Mas para cumprir esse empreendimento, a razão não nos pode ajudar muito, pois ela é fraca
desnecessária e imprecisa e cai constantemente na fantasia, no sentimentalismo e no hábito. Para conhecermos, para verdadeiramente nos conhecermos, ele diz que o caminho é o do coração. Ora, aqui cada um entende o que quiser entender relativamente ao coração. Se eventualmente quiserem entender que é simplesmente um órgão que bombeia sangue, tem toda a legitimidade. O que eu posso fazer é somente recomendar a obra do leitor. E eu tenho a minha interpretação, que é precisamente o facto de a ideia de balancear virtude com vício, e isto é muito balanceado com a ideia da sensibilidade que se nos incomoda ou se nos liberta. Não há como fugir propriamente deste juízo, desta consciência integral do corpo humano, quase, que nós acabamos por simplificar dizendo que é o coração. Mas naturalmente que tenho que aqui neste caso, face à suscetibilidade interpretativa, a recomendar a leitura deste Pensées, da obra de Pascal, para também ver o que é que gostam e o que é que não gostam. Acho que isso aí é sempre a mensagem do programa. Quando terminamos isto, é a recomendação para eventualmente fazerem a vossa própria pesquisa, evidentemente, apesar de querer dar uma versão abstraída. Isto, como eu digo, não deixa de ser primeiramente para mim, e eu tenho ganho bastante com este programa, e espero que tu também, naturalmente. Ora, nós fazemos parte da natureza e localizamos entre dois infinitos, não é? Que é o infinito pequeno, o infinitamente pequeno, peço desculpa, deu aqui uma gralhazinha, e o infinitamente grande. E obviamente que nós somos incapazes de entender ambos. Obviamente, quer dizer, isto é a palavra dele, mas eu subscrevo inteiramente, evidentemente. Acho que aqui, até aqui estamos todos em concordância. Portanto, nós somos impossibilitados ainda de entender o nada e de onde viemos, entender o infinito, por onde estamos imersos, que também são duas coisas que conceptualmente não conseguimos entender muito bem. Usamos tipo simbologia abstracionista, nomeadamente zeros e coisas desse género, e mais infinito e menos infinito, mas não conseguimos efetivamente ter a compreensão da escalabilidade disto que nós estamos a tentar comunicar. Portanto, nós somos alguma coisa, mas não tudo. E não conhecemos algumas coisas, mas nunca conhecemos tudo, pois os nossos sentidos não percebem as coisas extremas. Portanto, nós estamos fundamentalmente situados entre o ser e o nada. E é aqui que ele faz esta observação altamente preponderante, quase como se nós estivéssemos encalhados entre estas duas ideias ininteligíveis, por assim dizer. Portanto, além de limitados, somos também impotentes diante das misérias humanas, como a morte e a ignorância. E para fugir dessas impotências, muitos escolhem o não pensar, ou uma espécie daquilo que o Camus mais tarde veio chamar de suicídio filosófico. E o não pensar, para Pascal, é o divertimento. Divertir-se é fundamentalmente uma forma de se distrair com ocupações de forma a distanciar-se, não é, da miséria em que vivemos e do sofrimento e da angústia existencial que infelizmente nos é comum a todos. Portanto, quando nós não tivermos nada para fazer, sentiremos as nossas misérias. O divertimento é o fazer algo que vai distanciar a nossa alma do vazio e do tédio, e a diversão é uma fuga de nós mesmos. Ele até tem um aforismo que é qualquer coisa do género: muitos dos problemas da humanidade seriam resolvidos se as pessoas conseguissem sentar sozinhas e caladas e quietas. É assim um aforismo que é bastante elucidativo. Eu não acabei por apontá-lo, mas provavelmente isto vai estar nas redes sociais, naquelas fotografias que eu meto no Instagram e no Facebook, no Twitter e essas coisinhas todas. Mas, portanto, se eventualmente quiserem perceber precisamente qual é a frase que eu estou aqui a tentar citar, vai lá estar, mas é qualquer coisa deste género. Portanto, é um pouco esta ideia do conhece a ti mesmo, fundamentalmente, não é? Esta capacidade de uma pessoa ter a epifania de permanecer parado, de conseguir estar assim, quieto, ancorado no momento presente. Ora, obviamente que agora tem uma espécie de um revés minimamente otimista, porque ele diz que mesmo limitados somos os únicos seres pensantes da natureza. Somos também, obviamente, um dos seres mais fracos da natureza, mas somos fracos pensantes, e é no pensamento que está a nossa dignidade, a nossa nobreza e superioridade frente à natureza, porque nós somos miseráveis e mortais, mas sabemos que somos miseráveis e mortais, e é aí que está fundamentalmente a nossa grandeza. Portanto, ele tem este entendimento de que esta tarefa e este talento de pensar é aquilo que nos diferencia. Portanto, obviamente que é isto que ele acaba por tentar recomendar ao leitor, não é? E a quem o lê. Ora, isto veio tudo, praticamente grande parte da obra filosófica dele, podíamos falar muito se eventualmente atalhássemos pelas matemáticas e pelos contributos na física, só vamos falar sucintamente sobre isso, evidentemente
precisamente pela abordagem temática do programa, mas isto é praticamente tudo retirado do Pensees, que são fragmentos publicados póstumamente em 1670, que estão quase formuladas praticamente todas as suas ideias sobre a espiritualidade e a defesa do cristianismo, com esta tendência filosófica, não é? E depois, naturalmente que não podíamos deixar de falar sobre a aposta de Pascal, que é uma proposta argumentativa da filosofia apologética criada por Pascal. Ora, evidentemente que temos que falar um bocadinho sobre filosofia apologética, porque isto acaba por caracterizar uma espécie de filosofia cristã, quase praticamente, porque é uma disciplina teológica que é própria de uma certa religião, que é o cristianismo neste caso, em que se propõe a demonstrar a verdade da própria doutrina, defendendo as teses contrárias. É interessante que é do género, partindo do pressuposto ou principiando o raciocínio na oposição, acabam por fazer convergir na ideia da religião, por assim dizer, na religião defendida, de como o contrário valida o argumento religioso, por assim dizer. E há uma variedade de estilos e escolas da apologética cristã. Os principais tipos da apologética cristã são a apologética evidencialista, a apologética pressuposicional, a apologética filosófica, a apologia profética, a apologia doutrinal, a apologia bíblica, a apologia moral e a apologética científica. Eu chamei-lhe apologia a muito deles, mas aquilo que eu quero verdadeiramente dizer é apologética. Mas a apologética vem da apologia, obviamente. Portanto, mas falando só da apologética filosófica, que também poderia ser um bocado aquela mais interessante, e isto nós também já falámos muito mais daqui, não deixa de ser muito diferente disto, mas também para tentarmos introduzir aqui outra espécie de argumento, que é um argumento parecido também ao argumento ontológico de Tomás de Aquino. Ora, esta escola da apologética filosófica procura demonstrar que o cristianismo é a religião que mais está em concordância com o raciocínio correto. É esta a ideia que eles tentam defender. E ela especula, não só a filosofia, mas também afirmando que a própria religião cristã, não é? O cristianismo, especula sobre o sentido da vida, a origem das coisas e a natureza humana, para apontar a doutrina bíblica como um sistema coerente. Portanto, ela vai procurar o sentido da vida, filosoficamente, vai se debruçar sobre estas questões, de forma a fazer uma espécie de paralelismo, uma concordância com a doutrina bíblica, de forma a dizer, estão a ver, se isto, então aqui está na Bíblia isto. Portanto, existe aqui, a Bíblia é o que se aproxima mais do raciocínio correto. É mais ou menos este o exercício, obviamente simplificado, mas temos de tornar as coisas simples, não é? Portanto, um exemplo dessa abordagem, até de forma a conseguir ilustrar melhor, é o apologista procura provar a existência de Deus. Vamos supor assim. Portanto, o argumento filosófico mais forte para isso é o argumento Kalam, que é um argumento muito parecido ao argumento ontológico do Tomás de Aquino, muito, muito famoso, muitos filósofos debruçam sobre ele, desenvolvido por teólogos muçulmanos, principalmente naquele período que nós falámos, do Al-Ghazali, do Averroes, do Al-Azan, do Al-Kindi. Foi aqui que foi desenvolvido, foi nessa era de ouro islâmica, que é o argumento Kalam. Se vocês eventualmente andarem à procura de filosofia durante algum tempo, vai-vos aparecer isto. Mas obviamente foi aproveitado pelos pensadores cristãos, não é? Portanto, aquilo que nós podemos entender deste argumento é que, para provar que o universo começou a existir, o apologista argumenta que um conjunto infinito de dias seria impossível, não é? Na prática, evidentemente. Portanto, uma linha infinita seria impossível na forma progressiva, não é? Com um ponto inicial e cada dia somando-se aos anteriores. Por isso resultaria num conjunto crescente, mas sempre finito. Portanto, uma linha sem início também não poderia existir, pois assim o número de dias transcorridos até agora seria infinito e o hoje nunca teria chegado. Se o universo não possuísse início, havia uma quantidade indefinida, ilimitada de dias que já teriam-se passado, antes do tempo presente, o que é inconcebível. Portanto, ele acaba, o apologista, não é, por considerar se o universo, ou seja, espaço, tempo e energia, teve um início, é porque existe algo maior e diferente do próprio universo que lhe deu a causa e que não possui causa. O Deus descrito na Bíblia encaixa-se nessa definição. Isto pode parecer um bocado confuso, mas para quem estiver familiarizado daquele episódio que nós falámos dos 5 pontos do argumento ontológico de Tomás de Aquino, não é assim tanto. Portanto, outro exemplo é a existência da moralidade. Ora, o apologista argumenta que sem valores absolutos não há razão por lutar por melhorias na sociedade ou para condenar os atos de barbaridade.
Portanto, ele diz que os valores são formas de julgar ações, e o cristianismo apresenta um Deus que decide o que é correto e que revelou a sua lei na mente de cada pessoa. E isso está, obviamente, na Bíblia. Portanto, assim, o facto de todas as pessoas têm noção de culpa e a responsabilidade seria uma evidência a favor do cristianismo, que contém um manual de regras para vivermos em harmonia com os outros de acordo com a palavra divina. Esta é basicamente, resumo sucintamente, a ideia, não é, do que é esta filosofia apologética. Ora, agora, muito sucintamente, também de forma a concluir, a aposta de Pascal postula que há mais a ser ganho pela suposição de existência de Deus do que pela não existência de Deus. Que uma pessoa racional deveria viver a sua vida de acordo com a perspectiva que Deus existe, mesmo que seja impossível para a razão nos afirmar tal. Isto, basicamente, o que ele diz é: ok, não acreditas em Deus, morres e não te acontece nada. Acreditas em Deus, morres e vais para o paraíso. Não acreditas em Deus, morres e vais para o paraíso, então mais vale acreditar em Deus. Ganhas mais, ou pelo menos tens mais consolo em vida se eventualmente acreditares e não te custa nada. É quase este tipo de conversão. Ora, obviamente que isto tem as suas oposições, mas é uma ideia também ela probabilística, porque faz esta contabilização de possíveis desfechos consoante esta eventualidade. Ora, o Pascal propõe mesmo que se siga um caminho que ele próprio já teria passado e que é possível ter-se autêntica fé com o exercício da mesma. Como ele cita no livro dele, Pensées, e isto se calhar explica e ilustra devidamente este argumento, ou pelo menos esta ideia da aposta dele, a aposta de Pascal, ou Pascal Wager, né? E passa a citar: mas ao menos reconheça a sua incapacidade de acreditar, já que a razão te trouxe a isto, e você não consegue acreditar. Esforce-se para convencer a si mesmo, não através de mais provas de Deus, mas pela redução das suas paixões. Você gostaria de ter fé, mas não sabe o caminho. Você quer se curar da descrença e pede um remédio para isto. Aprenda com aqueles que estiveram presos como você e que agora apostam todas as suas posses. Existem pessoas que sabem o caminho que irá seguir e que se curaram de todas as doenças que você ainda será curado. Siga o caminho através do qual começamos, agindo como se acreditasse, recebendo água benta, assistindo missas, etc. Até mesmo isto vai-te fazer acreditar naturalmente e acabar com a tua resistência. Ora, ele diz mesmo quase um finge ser para ser, não é? Um fake it until you make it. E naturalmente que ele diz não perde nada, mas obviamente que pelo menos os domingos de manhã vai acabar por perder. Ora, as críticas à teoria de Pascal foram constantes desde a sua primeira publicação. Ora, vieram todos os cantos religiosos, aos ateístas que questionavam os benefícios de uma divindade, que estivesse além do limite da razão, e mesmo dos religiosos ortodoxos que, contrariamente, diziam que estavam desgostosos relativamente à linguagem deística e agnóstica nesta conceptualização do que era a aposta. Evidentemente que é interessante pensar mais ou menos nesta ideia da aposta, e eu gostava de concluir o episódio aqui precisamente para incentivar que eventualmente escrevessem algum tipo de comentário ou me fizessem chegar as vossas reflexões relativamente a esta ideia de Pascal. Quais são as principais críticas que apontam a este argumento? E já que nós também introduzimos a ideia da apologética filosófica, também quais são as formas que vocês eventualmente conseguem encontrar para refutar o argumento de Calame. Tanto um como o outro, não é? A aposta de Pascal e o argumento de Calame já enfrentaram bastante oposição, mas seria interessante ver-vos a exercitar esse raciocínio também de uma forma, podem pesquisar evidentemente, mas articular isso. Gostava bastante de ler, ou pelo menos de ter a vossa opinião relativamente a isto. Portanto, este foi mais um episódio e já sabes as recomendações do costume. Seu Mas Chama Sem Parecer Selo, e vemo-nos no próximo para dar continuidade a esta grande aventura que nós estamos a ter. Um grande abraço.